Benjamim, a revelação divina do Filho amado e o plano transformador de uma tribo milagrosa. No terceiro ano de Joaquim, em um campo árido próximo a Éfrata, Raquel se encontrava à beira de um dos momentos mais intensos de sua vida. Ela, a amada esposa de Jacó, aguardava ansiosamente o nascimento de seu filho, Benjamim, fruto de anos de súplicas a Yahvé. O ar estava carregado de expectativa, e as sombras do passado se lançavam sobre o presente, lembrando-a das amargas decepções vividas em rivalidade com sua irmã Lia. As dores de trabalho começaram a se intensificar, e Raquel, com o coração aflito e esperançoso, sentia a presença de Deus ao seu redor. Os ventos que costumavam trazer a frescura da primavera pareciam agora murmurar promessas divinas, enquanto a luz do sol começava a despontar no horizonte, simbolizando não só um novo dia, mas a chegada de uma nova vida. Com cada contração, sua alma bailava entre alegria e temor, refletindo a realidade das tribos de Israel que, como ela, lutavam por força e identidade em meio a um mundo incerto. Clamo a ti, Senhor dos exércitos, ela exclamou entre as dores, suas súplicas ecoando entre as areias secas que a rodeavam. Dê-lhe o nome de Benoni. Ela murmurou, consciente de que a escolha do nome carregava um peso incomensurável. Era uma batalha pela vida que estava em jogo, mas Raquel também sentia a sombra da mortalidade à espreita, como uma nuvem carregada de uma tempestade iminente. E enquanto Benjamim lutava para nascer, as lágrimas de Raquel se tornaram uma oração silenciosa, um clamor não só por sua saúde, mas pelo futuro de sua descendência. O significado de o Benjamim, filho da mão direita, ecoava em sua mente, simbolizando não apenas a esperança de um legado, mas também a promessa de que, mesmo em meio à dor, Deus estaria com eles. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que a luta se tornava mais intensa, Raquel sentiu que a linha entre a vida e a morte se esvaecia. Com cada respiração, ela percebia que suas forças estavam se esgotando, mas uma luz interior acendia uma chama de coragem em seu ser. O pequeno Benjamim finalmente nasceu, trazendo consigo a promessa e o fardo de um destino glorioso e desafiador. A vida do menino, que seria a base de uma tribo proeminente, começava ali sob a luz intensa do céu que parecia se abrir em celebração. Raquel, em seus últimos momentos de consciência, olhou para o pequeno ser e viu não apenas sua face, mas vislumbrou a grandeza que Deus tinha reservado para ele, como o porta-bandeira das promessas divinas. Assim, enquanto o silêncio se instalava no acampamento cercado por árvores e colinas, uma pergunta penetrante ficou pairando no ar: como a dor da matriarca geraria coragem e lealdade em seus filhos? O tempo se tornaria testemunha da grandeza de Benjamim e da necessidade de um povo que caminharia em obediência a Yahvé, em meio às lutas que estavam por vir. A história de Benjamim já começava a ser tecida, um testemunho de amor e sacrifício, aguardando ansiosamente o desenrolar do plano divino que moldaria os destinos de gerações. A noite caiu como um manto silencioso sobre o acampamento onde Raquel deu à luz a Benjamim. O ar estava impregnado por uma mistura de alegria e luto, um eco da vida e morte que haviam se entrelaçado naquele instante sagrado. O novo bebê, ainda envolto em lágrimas e fragilidade, era chamado de Benjamim, o filho da mão direita. E assim, enquanto a luz da lua prateada iluminava seu rostinho, a vida se permeava de significado e mistério. Mas o céu testemunhava mais do que um simples nascimento. O espírito de Raquel se esvaía, e em seus últimos momentos de vida, ela pronunciou palavras que ressoariam através das gerações. A dor que sentia parecia ceder lugar a uma profunda clareza espiritual, como se Deus estivesse revelando um plano majestoso a ser desvendado. Este menino será um porto de esperança, uma luz no meio da escuridão para os filhos de Israel. Como se o próprio Deus estivesse sussurrando, as palavras de Raquel se tornaram uma profecia:
A tribo de Benjamim não seria apenas uma facção entre o povo escolhido, mas seria destemida e resiliente, destacando-se na luta contra os inimigos. Assim que a vida dela se apagou, as sombras da vulnerabilidade se converteram em promessa de vitória e milagre. No dia seguinte, o acampamento estava em polvorosa. Jacó, seu marido, estava consumido pela dor da perda, mas ao mesmo tempo, sentia em seu peito uma nova chama de esperança e responsabilidade. Ele olhou para o menino nos braços da ama, e a vida bruta da tribo se agitou em sua mente. Este não era apenas mais um filho, era um chamado divino. O Senhor me mostrará seu caminho através de você, meu amado Benjamim, pensou Jacó, tocando-lhe suavemente a face. Logo, as histórias de Raquel e Benjamim começaram a se entrelaçar na memória coletiva do seu povo. As mulheres da tribo, ouvindo a narrativa de Raquel, começaram a ver seus próprios filhos através da lente daquele pequeno ser, cuja vida era cercada de expectativas celestiais. Em meio ao luto, havia um renascimento impresso nas esperanças de cada mãe. A chegada de Benjamim simbolizava aquilo que poderia ainda ser alcançado. As bênçãos de Deus não eram limitadas ao passado, mas se estendiam para o futuro, pulsando nas promessas da aliança. Contudo, enquanto a família se estabelecia em sua nova realidade, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. O povo de Israel enfrentava desafios que ameaçavam sua existência, e os inimigos pareciam multiplicar-se. As tribos estavam divididas e sem direção, e a pergunta pairava no ar: como Benjamim, com sua fragilidade, poderia se erguer como líder em tempos tão sombrios? Com o advento da necessidade, a vida do pequeno Benjamim se tornaria um teste que resvalaria entre os limites da fé e do desespero. Eles não sabiam, mas a mão de Deus estava mais uma vez em movimento, preparando o caminho divino para que Benjamim se tornasse um símbolo não apenas da força de uma tribo, mas também da provisão e proteção divina em meio ao caos. Eis que as promessas do Altíssimo não falham, e uma grande revelação está prestes a acontecer. O que será de Benjamim na nova caminhada de Israel, pensavam os anciãos, enquanto olhavam para o menino adormecido, preparado para os desafios futuros. E assim se desenharia o próximo capítulo de sua história, um fio de esperança tecendo um destino glorioso. A expectativa crescia entre os israelitas, porque havia algo em movimento. Algo que ecoava a intenção de Deus de alcançar sua criação com um plano glorioso que eles ainda não podiam discernir. O amanhecer rompeu sobre o acampamento e a luz dourada do sol beijou as areias do deserto, trazendo uma nova esperança aos corações dos filhos de Israel. Benjamim, o recém-nascido, repousava tranquilamente nos braços da ama, sob o olhar de amor e tristeza de Jacó. A dor da perda de Raquel ainda estava presente, um eco constante, mas no centro daquela agitação, um sentimento de expectativa começava a florir. O futuro de Benjamim era cercado de incertezas, mas sua chegada provocava um murmurinho de esperança entre os que o cercavam. Nas tendas, as mulheres conversavam em voz baixa, partilhando histórias sobre o passado e murmúrios sobre o que estava por vir. Que Deus tenha misericórdia de nós, disse uma delas, pois os filhos de Moabe se aproximam, e não há força em nós. Os homens voltaram seus rostos aos céus em súplica, clamando pela intervenção divina em tempos sombrios, quando o medo ameaçava submergir a esperança. Enquanto isso, os anciãos se reuniram em conselho sob a figueira, discutindo sobre o menino a quem Raquel dera luz em meio à dor, e o significado profundíssimo do seu nome. Benjamim, disseram, que significa o filho da mão direita, que poderá ele ser senão um instrumento do próprio Deus em tempos de batalha. Suas palavras ecoavam como a voz de profetas, ao que um deles acrescentou, que se levantem os guerreiros da tribo de Benjamim em nome do Senhor. O pequeno já é uma promessa em seu seio. No coração de Jacó, a dor da perda foi mudando de forma. Cada dia que passava, a conexão entre ele e Benjamim se fortalecia. Ele sabia que, de alguma forma, o menino carregava em si a esperança de um povo abandonado e desamparado. Ele se lembrou das promessas dadas a Abraão, a Isaque e a Jacó, uma grande nação, um povo forte que herdaria a terra da promessa. Ó Senhor, clamou Jacó em seu íntimo, como posso eu preparar este menino, quando o caminho é cheio de trevas? Sua pergunta se espalhou pelo acampamento, como um murmúrio entre o povo. As sombras das tribos vizinhas não tardaram a se mover, e o povo de Israel sentiu o aperto da opressão. Na calada da noite,
Ruídos de guerra ecoavam e os corações se encheram de temor. Os soldados de Judá se prepararam, mas sabiam que sem a direção divina, todos os esforços seriam em vão. Senhor dos exércitos, suplicaram, ergue tua mão sobre nós e faze de Benjamim uma rocha em meio às tempestades. Naquela noite, enquanto os inimigos acampavam nas redondezas, um sonho profundo envolveu Jacó. Ele se viu de volta na terra de seus pais, em uma luta feroz, mas em seu pé, uma luz emanava do chão. A sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer lhe envolveu, trazendo coragem e determinação. Benjamim será um líder, ouviu uma voz suave e firme, um instrumento nas mãos do Altíssimo. Por meio dele, levará o povo à batalha e à vitória. Ao acordar, Jacó viu o sol rasgar o horizonte, e a visão clareou sua mente. Ele sabia que o chamado de Deus para Benjamim estava entrelaçado não apenas com a vida da sua tribo, mas com o destino de todo Israel. Como as estrelas que brilhavam no céu, as promessas de Deus brilhavam ainda mais intensamente. Quando os israelitas se prepararam para a batalha que se avizinhava, a questão que flutuava no ar era: como Benjamim, ainda tão pequeno, se tornaria a luz e a força do seu povo? A verdade espiritual estava prestes a se revelar, e o povo esperava com a respiração suspensa: o que a providência divina trará pela vida daquele que já carrega tanto peso sobre seus frágeis ombros? Uma grande revelação se aproximava, prometendo transformar a história de Israel para sempre. O dia amanheceu claro, mas uma nuvem de inquietude pairava sobre o acampamento. Os filhos de Israel estavam em vigília, pois a batalha se aproximava como um furacão prestes a romper. Jacó, ainda abalado pela visão noturna, caminhou entre as tendas, seu coração palpitando de expectativa e temor. O pequeno Benjamim possuía um destino grandioso, e Jacó, agora mais do que nunca, se perguntava como sua vida poderia ser moldada. Os príncipes de Israel se reuniram na clareira sob a frondosa figueira, as vozes baixas entre os homens refletiam a preocupação coletiva. Cada um sabia que a espingarda da guerra estava armada, os moabitas estão prontos como águias para fugirem, ecoou o clamor de um dos anciãos: não podemos deixá-los dominar-nos. Outro respondeu: mas o Senhor é nosso refúgio. Ele já decretou que seremos uma grande nação. Com as palavras desses homens, Jacó sentiu um súbito ímpeto de fervor. Ele pensava em como a aliança de Deus abrindo caminhos onde não havia. O Senhor prometeu a Abraão, Isaque e a mim, murmurou, que seríamos como as estrelas do céu em número. E este menino, Benjamim, talvez seja o porta-vozes das promessas. Em um momento de resolução, Jacó convocou todos os homens de sua tribo. Amados, levantemo-nos, e assim como as mãos de Moisés foram levantadas em batalha, assim faremos nós. Deus nos guiará. Os homens uniram-se à sua determinação, encontrando força nas promessas que estavam gravadas em seus corações. Nosso Deus é um Deus de guerra, bradaram, suas vozes reverberando como trovões no deserto. Quando a noite caiu, um silêncio respeitoso envolveu as tendas. Jacó tomou Benjamim em seus braços e caminhou até a borda do acampamento. A lua brilhava intensa, iluminando o caminho à frente. Em meio ao silêncio, ele se lembrou das dificuldades de Raquel, das promessas e das lágrimas. Senhor, ele começou em oração, não posso suportar a ideia de que meu filho sofra, mas se for tua vontade, que ele se torne um instrumento nas tuas mãos, que da tribo de Benjamim surjam líderes que guiarão este povo para a terra prometida. E assim, enquanto as estrelas brilhavam no céu como testemunhas de suas súplicas, o anjo do Senhor apareceu a Jacó. A luz que emanava de sua presença era como um farol em meio à escuridão. Jacó, não temas, disse o anjo, sua voz firme e gentil. Eu sou enviado por Deus para revelar o futuro do menino. Ele será um guerreiro, não apenas para Israel, mas será uma bênção para todas as nações da terra. Por meio dele, o Senhor levantará um novo pacto. As palavras sutis penetraram no coração de Jacó como flechas de esperança renovada. O Senhor sempre teve um plano e através de Benjamim, grandes coisas se manifestarão. Ele irá unir os povos e a glória de Deus será revelada. Assim que o anjo foi embora, um novo brilho iluminou o horizonte. Uma mensagem de confiança nas promessas de Deus ecoou entre o povo de Israel: levanta-te, ó Israel. A vitória está próxima,
pois Deus está conosco. As palavras eram como um cântico que surgia do fundo das almas, um clamor que reverberava por cada tenda e seguia em direção ao céu. Mas então, como se uma sombra descartasse a luz, uma voz se ergueu à distância, rouca e sedutora. Acha que será assim tão fácil, Jacó? Há muitos segredos e traições à frente. A batalha que vocês preparem será a menos de suas preocupações. Nesse instante, um arrepio de temor percorreu o acampamento, e Jacó sentiu a luta que se aproximava não era apenas física, mas espiritual. O tempo da revelação chegará, e nas próximas horas, os planos de Deus se confrontariam com as ciladas do inimigo, levando a uma verdade que mudaria para sempre a história de Israel. O que mais aguardava a tribo escolhida no deserto? A resposta estava prestes a ser desvelada, em meio a promessas e provações que testariam a fé de cada filho de Israel. O sol não havia ainda alcançado seu zênite quando a inquietação tomou conta do ar. Os filhos de Israel ergueram-se de suas tendas, e as sombras da noite dissipavam-se sob a luz crescente. O eco das vozes de guerra começava a ressoar, misturando-se ao farfalhar dos ventos que sopravam pelo deserto. Entre os homens, Jacó buscava um momento de solidão. Ele sentia que o peso das bênçãos e das promessas recaía sobre suas costas, e se afastou um pouco do grupo para encontrar um lugar mais tranquilo onde pudesse orar. Ao se ajoelhar em meio a pedras quentes, as lembranças de suas lutas passadas afloravam em sua mente, enganos, desconfianças, e o amor sacrificado por Raquel. Senhor, implorava, não deixes que a história se repita. Protege meu filho, Benjamim, e dá-lhe a coragem de um leão em batalha. Enquanto Jacó orava, o céu acima dele começou a se transformar, como se o universo estivesse respondendo à sua súplica. As nuvens acumulavam-se, formando um véu que obscurecia a luz do sol. Opressiva, a atmosfera trazia à mente de Jacó imagens de conflitos, mas também de promessas divinas. A do Senhor é a batalha, e não minha, ele sussurrou para si mesmo, subitamente imbuído de fé. A passagem do dia lembrava a pressa da aproximação do inimigo. As tribos se alistavam, cada homem pronto para encarar o que a providência divina lhes destinara. Quando os grupos formaram linhas, as vozes uniram-se numa súplica coletiva, um clamor pelo auxílio divino. Ele percebeu a força que emergia do povo, uma determinação nascida da confiança inabalável nas promessas de Deus. Então, um grito cortou o ar, e a multidão tornou-se uma maré de movimentos. Os moabitas estão se aproximando. A frase foi proferida como um rugido, e os homens imediatamente se posicionaram, armados com lanças e escudos, prontos para o confronto que já se desenhava. Que cada homem lembre-se de que somos escolhidos, bradou um dos anciãos, a voz forte como uma rocha. Estamos sob a proteção do Altíssimo. Vocês não lutam apenas por suas vidas, mas por uma herança que foi prometida a nossos antepassados. O temor crescente sussurrou ao ouvido de muitos, mas a fé de Jacó cresceu como uma chama acesa no vento. Ele enviou Benjamim para se juntar aos guerreiros, mesmo que seu coração houvesse hesitado. Que a força do Senhor esteja contigo, filho. Lembra-te das palavras do anjo. Tu és um destinado a trazer unidade ao nosso povo. Enquanto a batalha se desenrolava e as espadas se entrechocavam, um manto de escuridão pairava sobre o campo, como se o próprio inimigo estivesse cercado por satélites de malícia e traição. Os filhos de Israel lutavam ferozmente, mas sentiam as forças ocultas que tentavam guiá-los à derrota. Táticas de confusão e desespero permeavam a atmosfera. No entanto, no alto da colina, em meio à luta e ao clamor, uma nova revelação se fez presente. Um sinal luminoso, um filho em meio aos guerreiros que bradava por proteção divina. Deus é minha luz e minha salvação, a quem temerei? A retórica ressoava nas almas, e os corações de Israel se tornaram uma só orquestra de fé. Mas então, uma sombra sinuosa deslizou entre as fileiras. O restante do acampamento começou a tremer, a voz sedutora retornou, murmurando ao povo, vocês não têm ideia do que está por vir. O que parece vitória agora se tornará uma armadilha para o futuro. Os segredos de hoje moldarão a incerteza de amanhã. Assim, em meio à batalha, um dilema espiritual emergia.
O destino de Benjamim e de seus irmãos estava entrelaçado a algo maior, e a intercessão de Jacó tornará-se um vínculo vital entre as promessas e as trevas que ameaçavam engolir a luz. Naquele instante, a terra sob os pés de Israel tremia, e um clarão originou-se do céu, chamando a atenção de todos. Os guerreiros perceberam, algo além da batalha havia sido ativado. A resposta das hostes celestiais estava prestes a se manifestar, e as palavras de Deus para aqueles que têm fé ainda ecoavam poderosamente. O que mais seria revelado, enquanto o embate se intensificava entre a luz da aliança e as sombras do engano? O plano divino começava a tomar forma, mas os corações ainda estavam longe de saber o desfecho dessa jornada de promessas e provações. Que mistérios aguardavam a tribo escolhida? A luta era feroz, e as espadas reluziam sob a luz crepuscular que começava a se dissipar. O grito dos guerreiros ecoava pelo campo, mas muitos que antes tremulavam de coragem agora viam-se consumidos pelo medo. As vozes de clamor e de dúvida misturavam-se a um ambiente que ressoava com a batalha. Enquanto isso, Benjamim, envolto em armaduras que agora pareciam pesadas demais, lutava pela honra de sua tribo e pela proteção dos seus. A tensão era palpável, e numa fração de segundo, o ar mudou, como se uma cortina de angústia tivesse descido sobre o coração dos combatentes. Dentre os moabitas, um guerrilheiro destacou-se, um gigante de armadura escura, que proferiu palavras de zombaria: "Onde está o Deus de Israel? Por que não se manifestou em vosso auxílio?" Benjamim sentiu a ira crescente em seu peito, mas ao mesmo tempo, as palavras do pai ecoaram na sua mente. "Filho, que a força do Senhor esteja contigo." Com um grito de guerra, ele avançou, não apenas como um homem em batalha, mas como um portador de promessas, clamando em alta voz: "Senhor dos exércitos, vem em meu auxílio. Confiamos em ti." No acampamento, Jacó, em sua solidão íntima, percebeu o peso da jornada que levará seu povo até aquele momento. Ele não podia estar em cada batalha, mas suas orações faziam eco entre os céus. "Deus de Abraão, Deus de Isaque, não nos abandones agora. Lembra-te de tua aliança, de cada lágrima e de cada clamor", rogou com fervor. A cada palavra lançada, as nuvens acima pareciam se agitar intensamente. Então um estrondo, forte como se os próprios céus estivessem se rasgando, fez vibrar a terra. Benjamim, ao lado de seus irmãos, sentiu que algo sobrenatural estava prestes a se desenrolar. As sombras que antes tentavam tomar conta do campo começaram a se manifestar de maneira insidiosa, mas os filhos de Israel também clamavam mais alto, sentindo a possibilidade de uma intervenção divina. Num instante, como um raio cortando as trevas, uma luz brilhou sobre eles, e as vozes celestiais começaram a entoar um cântico de vitória. A música repleta de esperança envolvia os guerreiros, parecendo fortalecer cada coração que se tornava uma só batida. "O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, lugar seguro se faz." Entoaram em uníssono, sentindo uma nova coragem deflagrada. A figura do gigante moabita recuou, afetado pela luz que despontava sobre a tribo de Israel. "O que é isso?" gritou, agora transparecendo medo que antes era desconhecido. Os guerreiros de Judá e de Efraim, sentindo a presença do divino em seu meio, marcharam para a frente, e com cada passo, os inimigos vacilavam. A extensão do conflito tornava-se mais do que uma luta física, era uma manifestação do poder do Senhor que confirmava a escolha do seu povo. A cada golpe, a cada oração, os filhos de Israel começavam a capturar o fervor do Espírito Santo que agora os envolvia. Mas no alto da montanha, onde Jacó orava, um mais forte tremor da terra se fez sentir, um prenúncio de que uma revelação divina estava prestes a ser revelada. "Prepare-se, Jacó. A aliança não se limita a este dia. O que parece derrota é, na verdade, o caminho para uma vitória muito maior, uma que irá ressoar através das gerações." Jacó sentiu a presença intensa de Deus como nunca antes. Um sussurro profundo pairava em sua alma, prometendo que o destino de sua família não se encerrava ali. Galhos ouvidos se escutavam, o murmúrio divino prometia que uma aliança nova e poderosa estava por vir, e a tensão palpável prenunciava algo que mudaria o curso da história de Israel. Qual seria essa nova revelação? O que Deus preparava para um povo escolhido e um filho amado? As perguntas pairavam no ar,
como um mistério divino aguardando ser desvelado nas próximas horas, enquanto a batalha se intensificava. A providência de Deus estava prestes a se manifestar de maneiras que nenhum deles pudesse imaginar. A batalha rugia como um leão faminto, e a luz divina que surgira continuava a brilhar intensamente sobre os filhos de Israel, reavivando seus ânimos e aumentando a determinação nos olhos de cada guerreiro. Benjamim, agora impulsionado por uma força que não era sua, avançava entre as fileiras inimigas, e os ecos de sua voz ressoavam com uma certeza jamais antes sentida. O Senhor é conosco. Quão grande é o nosso Deus, repetia, e a certeza de que a vitória não estava apenas em suas mãos, mas nas promessas proclamadas, preenchia seu espírito. Enquanto isso, Jacó, no alto da montanha, prosseguia em oração fervorosa, seu coração pulsando em sintonia com o divino. O tremor da terra havia revelado a nota de um concerto celestial em andamento, uma aliança que passava de pai para filho, de geração a geração, cumprindo a promessa que o Todo-Poderoso havia feito a Abraão. Os céus estão abertos, e as palavras de minha boca se levantarão entre as nações. Exclamava, sentindo a unção fresca do Espírito em seu interior. O gigante moabita, testemunhando a irrupção divina, recuava diante da luz. O que é isso? Quem está atrás deles? Questionou, temor em sua voz. O pavor se espalhava entre as tropas moabitas como fogo em palha seca. Fortificados pela certeza da presença do Altíssimo, os israelitas se moviam como um só corpo, com um propósito claro, a libertação da terra prometida. Nesse momento decisivo, o céu se iluminou mais uma vez. Uma visão surpreendente rompeu da luz. Uma pomba, símbolo do Espírito Santo, descia das alturas e repousava sobre Benjamim. Ele percebeu que suas ações não eram meras circunstâncias de guerra, mas uma presença viva de Deus manifestada em seu coração. Com fé, conquistaremos, gritou, ao mesmo tempo em que se sentia reintegrado ao plano divino. Na distância, uma mulher memorável, Raquel, observava a batalha, há muito presa ao seu lamento pela perda. Seu nome, que por vezes evocava tristeza, agora seria lembrado pela fé que persistia mesmo nas horas sombrias. Deus, lembraste de mim. Sussurrou, tendo a certeza de que, mesmo em meio ao conflito, o Senhor estava forjando um futuro para aqueles a quem amava. A luta se intensificava, mas cada hebreu estava agora impregnado de poder, como exércitos celestiais em sua retaguarda. Quando a batalha parecia impossível, cada clamor se tornava um hino, e cada espada balançava com a certeza de que o Senhor havia marchado à frente. A luz, do alto, refletia o chamado de Deus, afirmando que não apenas a vitória na batalha, mas um novo destino esperava por eles. Porém, ainda mais além do campo de batalha, em uma clareira escondida, um sussurro se fazia ouvir entre as árvores. O que se dá em Israel é somente o início, dizia a voz do Senhor. As palavras eram como chamas vivas no coração de Jacó, que finalmente compreendia que a batalha não era apenas por sobrevivência, mas por um legado que transcenderia seus dias. Uma nova aliança será estabelecida, um pacto de lavradores e guerreiros. E será na dor e no triunfo, através da dor do meu filho, que a redenção será trazida ao mundo. Ressoou a voz, como um trovão em seus ouvidos. O campo de batalha já se tornará um altar de transformação. O grande plano iniciava-se naquele momento, não apenas para liberar um povo da opressão, mas para revelar aos corações a verdadeira natureza do sacrificador, aquele que viria um dia para tornar-se o ponto de luz para todas as nações. A dúvida se dissipava, enquanto um horizonte novo abria-se vasto diante de seus olhos. Assim, Benjamim e os filhos de Israel não lutavam apenas contra carne e sangue, mas por uma promessa que ressoava através dos tempos. Enquanto a batalha avançava, o eco da palavra de Deus penetrava na alma de todos. O seu futuro está nas minhas mãos, e com isso, uma nova era se aproxima. Espere, pois o melhor ainda está por vir. A batalha continuava a se desenrolar com um fervor palpável, os israelitas marchando em uníssono, alimentados pela luz divina que os envolvia. A presença do Senhor era uma fortaleza, um abrigo que lhes fortalecia o coração. Benjamim, envolto na unção trazida pela pomba, tornou-se um símbolo de esperança e ousadia. Cada passo que dava era um ato de fé, e cada vez que sua voz clamava, ressoava como um chamado à vitória. A nossa salvação vem de Deus.
No alto da montanha, Jacó permanecia em intercessão, seus olhos fixos no campo de batalha. Ele visualizava cada movimento, cada golpe, e sua alma clamava pelo poder de Deus, que agora se movia entre os homens para cumprir suas promessas. As palavras do Senhor ressoavam em sua mente como um eco incessante, iluminando o caminho que se desenrolava à sua frente. Eu farei de ti uma grande nação, recordava ele as promessas que o Altíssimo fizera a Abraão, muito antes de sua própria existência. O sangue dos patriarcas imigrava nas veias dos guerreiros que lutavam. O que um homem sem fé pode conquistar? Murmurou, no íntimo, ao perceber que não era apenas a luta por sobrevivência, mas por um legado que permaneceria para sempre. Enquanto as tropas israelitas enfrentavam adversidades, algo incomum começou a florir entre eles. O espírito de inovação e criatividade, tal como o de Bezalel, um artesão divino, surgia entre os guerreiros. Com feridas nas mãos, mas determinação em seus corações, encontraram formas de improvisar armas, erguer defesas, e mesmo compor cânticos para animar a si mesmos. Levanta-te, ó meu povo! O Senhor é nossa força, cantavam, e isso ecoava como os acordes de uma poderosa sinfonia. Os moabitas, com seus altos muros e guerreiros ferozes, viam suas fileiras se desmoronarem. Um soldado moabita, com medo, exclamou: estamos perdendo. O Deus deste povo luta por eles. Mediante o clamor e o temor dos inimigos, o desespero começava a golfar como um mar revolto. Na presença da luz, as tropas de Israel se tornavam transparentes, mas na realidade, estavam se revestindo da armadura espiritual que tão sabiamente fora prometida. Enquanto o sol avançava pelo céu, o calor se tornava abrasador, mas dentro de cada coração israelita, havia uma chama gerada pelo Espírito. Raquel, ainda distante, sentia o pulsar do povo, e sua tristeza começou a ser absorvida por uma nova revelação. Senhor, murmurou, a dor não é em vão. O que está por vir é glorioso, e mesmo em lágrimas, vejo a tua linha de salvação surgindo entre nós. A transformação da alma dela foi poderosa, e em seu espírito despertou a esperança que há muito estava adormecida. Por fim, enquanto o dia se gradualmente aprofundava em tons de ouro e púrpura, o Senhor falava outra vez a Jacó: este campo é mais do que um lugar de batalha, é a fundação de um novo alicerce, onde a fé gera um futuro. Cada lágrima, cada clamor, é contado como um tesouro em meu reino. E assim, nas guerras visíveis, uma batalha eterna travava-se em oração e adoração, cada vitória física representando uma conquista espiritual. Mas naquele exato momento, ao longe, um véu foi rasgado, e Jacó viu na visão uma nova promessa, um novo filho. Eis que o tempo do cumprimento se aproxima para a grande herança que não apenas se levantará entre vocês, mas que abençoará todas as nações, anunciou a voz. Ele sentiu um sopro de expectativa por todo o corpo. Aquele giro inesperado nas promessas de Deus prenunciava adventos ainda maiores. A pergunta que começou a ecoar na mente de Jacó: quem será esse filho que trará redenção não só a Israel, mas ao mundo inteiro? E enquanto a batalha se intensificava, todos poderiam sentir a terra tremer sob a perspectiva de uma nova aliança que estava prestes a ser revelada. O futuro manifestando-se na luz do presente, o povo de Israel não apenas lutava contra um inimigo, mas contra as trevas que queriam envolver o mundo. Assim, a verdade abria caminho, como um riacho que desliza entre rochas, e no eco dessa luta, o desenrolar do plano soberano de Deus apenas começava. No crepúsculo da batalha, enquanto o sol se despedia, iluminando os céus com suas últimas luzes, Benjamim se ressentia da intensidade do combate. Ele lutava, mas em meio ao ecoar das espadas e aos gritos de seus irmãos, sentia uma inquietação mais profunda, um chamado que pulsava dentro de seu ser, como o bater do coração do próprio Deus. Por alguns instantes, seus olhos se elevaram para os céus, buscando a orientação divina. Senhor, que queres que eu faça? Ele clamou, a voz fervorosa transcendendo o clamor da guerra. Na montanha, Jacó, imerso na oração, começou a entender: os tempos eram mais do que confrontos físicos, eram uma batalha por almas. Tu, filho de meu filho, és parte do desígnio divino. Não te deixes abater pelo temor, cada passo é um passo em direção à promessa, sussurrou a voz que o confortava.
À medida que Benjamim se movia como um relâmpago entre os inimigos, uma força invisível parecia guiá-lo. No clamor de seu ser, ele proclamava a verdade das promessas de Deus. Não é com espada ou lança que o Senhor salvará, é com sua palavra, é com seu poder, exclamou ele, inspirando coragem entre seus irmãos que se sentiam perdidos diante da adversidade. A sua ousadia se espalhou como fogo nas palmeiras aos ventos, reacendendo a esperança no coração dos soldados israelitas. Os moabitas, percebendo a transformação entre os israelitas, titubearam. Um murmúrio se espalhou pelo acampamento inimigo, e um velho guerreiro dos moabitas, rodeado por jovens combatentes, se voltou para eles. Temos agora duas batalhas, uma contra os israelitas e outra dentro de nós. Este Deus é verdadeiro, e não posso mais ignorá-lo, afirmou enquanto sua própria fé era despertada pelo poder daquela luta extraordinária. Jacó, percebendo o fragor na peleja, sentiu que a hora se aproximava. Ó Senhor, escuta meu clamor. Que o teu plano se revele neste dia, ele suplicou em sua solidão no monte, e neste momento de súplica profunda, a visão que antes lhe havia sido concedida voltou. A terra tremeu novamente, e a luz resplandecente desceu como um dossel sobre Benjamim. A tendência de permanecer na sombra da batalha se transformou em um novo entendimento revelador. No entanto, um novo filho em Israel se prepara para vir. Um filho que será dado, um filho que trará luz às nações, e, em sua defesa, todas as coisas serão feitas novas, ecoou a voz celestial através da visão. Os laços espirituais entre o céu e a terra eram mais intrincados do que jamais haviam imaginado. Enquanto isso, a batalha se tornava mais acirrada. As boas novas de que o Senhor estava com eles começaram a ganhar força entre os israelitas. A vitória é nossa, gritavam. Em meio à ação, Benjamim emergiu como um líder, tendo enraizado sua alma na promessa de que algo grandioso estava para surgir, algo que mudaria não apenas seu destino, mas o de toda a humanidade. E então, quando tudo parecia ter chegado ao clímax, uma figura brilhante emergiu das nuvens, pairando acima do campo de batalha. Uma aura de paz e poder preenchia o ar e, enquanto todos olhavam, Jacó, cheio de temor e espanto, entendeu. O filho da promessa está a caminho. Deus não se esqueceu de sua aliança, e de nós levantará uma nova geração, murmurou em reverência. A batalha não era apenas pela terra, mas por um futuro, a esperança que transpassaria gerações. Assim, com cada passo dado por Benjamim e seus irmãos, um eco celestial foi seguido por uma onda de confusão entre os moabitas. O plano de Deus estava se revelando em cada cruzada, em cada clamor. E enquanto a visão se dissolvia, uma certeza imensa pairava no ar: quem será o Salvador que trará a redenção, não só a Israel, mas ao mundo inteiro? A pergunta se formou em muitas mentes e corações. O mistério se aprofundava, e assim, Benjamim tornava-se não apenas um guerreiro, mas um heraldizador das promessas que Deus, em sua infinita sabedoria, estava prestes a cumprir. O campo de batalha ressoava com os ecos de luta e clamor, mas uma nova energia começava a pulsar entre os filhos de Israel. Uma aliança invisível, forjada em suor, sangue e lágrimas, unia-os em uma corrente indissolúvel de fé. Benjamim, agora no centro da batalha, sentia a responsabilidade que pairava sobre seus ombros frágeis. Ele projetava esperança e ousadia, não apenas em seus irmãos, mas em si mesmo. O Senhor é o meu escudo e a minha força. Bradava enquanto avançava com determinação. Acima deles, o céu começava a se abrir, e vislumbres luminosos dançavam entre as nuvens escuras. Os ventos se agitaram, e um raio de luz ficou radiante em seu caminho, como uma confirmação divina que encorajava cada guerreiro. Ali, na crista da batalha, a presença de Deus parecia palpável, infundindo coragem nos corações de cada homem. Era como se as promessas de um futuro radiante ecoassem entre as colunas de suas almas. Enquanto isso, Jacó se mantinha firme em seu posto de oração, seu espírito profundamente sintonizado com o que estava acontecendo. Ele sentia que o que se desenrolava era, de fato, mais do que uma simples batalha por sobrevivência, era uma luta por um legado que se estenderia por gerações. Senhor, vislumbro tua grandeza entre nós, e clamo para que possas cumprir tuas promessas, suplicava, o fervor crescente em seu coração. No campo, Benjamim continuava a lutar com bravura.
Suas ações inspiraram outros, e a visão do Deus que sustentava iluminava cada golpe. Os moabitas, àquela altura, começavam a vacilar. O épico confronto entre os filhos de Israel e os guerreiros moabitas não era apenas físico, era uma batalha espiritual de proporções cósmicas. Que o Senhor, nosso Deus, nos dê vitória, gritavam dos príncipes de Israel, unindo forças e corações para resistir à tempestade que se aproximava. O poder da unidade coava como um trovão, e a certeza do auxílio divino despertava um nacionalismo no coração dos guerreiros. No entanto, ainda nas sombras, a voz sombria, que havia ensaiado dúvidas e medos, começava a se colocar em movimento mais uma vez. Vocês não têm ideia do que enfrentam. A batalha de hoje não se limita às suas mãos. Um conquistador terá de vir, mas não é este menino que traz a redenção. Esse sussurro atravessou a mente de alguns, semeando incertezas, mas Benjamim, em um momento de revelação, respondeu com firmeza: não temerei, pois meu Deus é maior do que qualquer ameaça. Foi nesse momento que um vórtice espiritual começou a se desdobrar. As nuvens no céu se abriram e o Senhor falou a Jacó: a batalha não é somente por esta terra, mas sim pela luz que eu vou manifestar entre os povos. Quando a batalha parece perdida, é quando dou início a obras maiores. As palavras sussurradas preencheram o espírito de Jacó, revitalizando sua fé e incutindo esperança nas promessas que ele transmitirá ao seu povo. Enquanto as tropas se moviam em uma sinfonia de luta, a terra ferveu com a intensidade da batalha. Quando a tarpa uma luz brilhou como se um dia, um novo poder se manifestou sobre os filhos de Israel. Benjamim, agora inflamado pelo poder divino, clamou: vamos avante! Que o Senhor, nosso Deus, se manifeste entre nós. E ao soar de seus encorajamentos, outros guerreiros se uniram, imbuídos de coragem divina. Em resposta, os moabitas começaram a recuar, a primeira onda de medo movendo-se através deles. O espírito de desespero que plantava a ideia de que Deus os abandonara agora parecia se dissipar no ar como a névoa pela luz do sol. A luta estava por um fio, e o ambiente tornava-se eletricamente carregado com a habilidade espiritual. Jacó, em um instante de claridade, exclamou: não é somente a nossa luta, mas a luta do próprio Deus por sua criação. Sua voz ressoou ao coração de cada filho de Israel, um lembrete divino do propósito maior que os unia. E assim, enquanto todos se preparavam para o clímax daquela luta, uma nova revelação estava prestes a surgir. A fé que eles haviam depositado em Deus ecoava. Não apenas como um grito de guerra, mas como um chamado para que se erguessem além do que já haviam conhecido. A história do povo escolhido estava se reescrevendo em meio à dor e ao sacrifício, mas com a certeza de que em breve a luz iluminaria ainda mais os caminhos a seguir. Qual é o futuro que Deus tem reservado para nós, e que grande revelação emerge da escuridão que nos rodeia? Questionavam-se os anciãos em murmúrio, concentrando-se no menino que crescia como um símbolo. Enquanto a batalha ecoava em fúria, a resposta a essas indagações estava prestes a ser desvelada. E assim, com corações pulsando em expectativa, o plano soberano de Deus se aproximava, anunciando promessas novas que uma nova geração traria à luz.